Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês vão ver, mas quem está vendo agora na estreia aqui da nossa conversa, boa noite. Nos últimos 2 anos, a programação de estudos aí do nosso canal, né? E também do presencial das segundas-feiras e do canal às terças-feiras, melhor dizendo, tem previsto temas de obras básicas do Espiritismo, misturados aí com temas comemorativos, como esse mês de outubro, por exemplo, que é o mês de Kardec, onde comemoramos o aniversário de Kardec, temos alguns estudos pertinentes, né, as homenagens a Kardec. Bom, mas quanto aos temas das obras básicas, nós temos aí perfilando nas segundas e terças-feiras, nesses últimos 2 anos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese, Céu e Inferno, Obras Póstumas, também o livro que é o Espiritismo. Bom, tem sido, assim, uma excelente oportunidade para quem deseja obter mais esclarecimentos sobre o Espiritismo, conhecer mais o Espiritismo. E estamos no mês de outubro, como eu falei, né? E estamos no mês de Kardec aí. E Kardec, relembrando ele, nos aconselhou: espíritas, instruí-vos. E hoje é o dia de mais um tema do livro dos médiuns. Mas Jesus também nos disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, hoje, temos um tema do livro dos médiuns e vamos falar sobre o método, ou seja, método para ensinar o Espiritismo, método para aprender o Espiritismo. O livro dos médiuns que teve a sua primeira publicação em 1861, reúne o ensino dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, também dos meios de comunicação com o mundo espiritual, bem como o desenvolvimento mediúnico. Assim, o livro dos médiuns, também chamado de O Guia dos Médiuns e dos Evocadores, é sequência de O Livro dos Espíritos, que trata especialmente da parte experimental da doutrina, o método para ensinar, o método para aprender o Espiritismo. É um tema no capítulo 3 do Livro dos Médiuns, de Kardec, afirma que os adeptos da doutrina espírita não devem tentar convencer ninguém com relação ao Espiritismo. Afinal, a doutrina espírita, ela é uma ciência, ela é uma filosofia também, e só aprendemos com estudo contínuo. E segundo ainda o nosso codificador, né, o professor Rivaio, mais conhecido como Allan Kardec, quem desejar conhecer o Espiritismo deve, pois, como primeira condição, gente, submeter-se a um estudo sério e persuadir-se de que mais do que qualquer outra ciência, não se pode aprendê-lo brincando. Ainda, de acordo com Allan Kardec, também não basta apresentar os fatos, porque existem pessoas que não se convencem nem mesmo diante dos fatos mais evidentes. Muitos nem conhecem suas próprias filosofias religiosas, sentam lá nos locais de culto, frequentam tal, mas nem refletem muito sobre, repetem aquilo que dizem a elas, né? Mas mesmo assim criticam o espiritismo, não conhecem nem a própria religião. Decoram temas dos livros sagrados, né? Olhando para vertentes interpretadas por outros, e o livro dos espíritos, e o espiritismo, perdão, conhece menos ainda, mas mesmo assim criticam. Há os que só decoram, né, os livros sagrados. Então, né?
e nem pelo menos refletem, gente, sobre o que está escrito ou se deixam conduzir, como acabei de falar, pela opinião de líderes religiosos. Por outro lado, há aqueles que negam até a existência de Deus, não tem religião nenhuma, não acredita em nada além, né, da vida aqui que nós temos. São os famosos materialistas. A pessoa se diz materialista apenas porque a fé cega não a convence. E o Espiritismo possui diversas categorias de incrédulos, né, de pessoas que são contrárias ao Espiritismo, né? E também tem vários tipos de adeptos, de crentes no Espiritismo. Vocês vão ver aqui ao longo da conversa que isso não é apenas exclusividade, tá, do Espiritismo. Bom, Kardec, então, no capítulo da conversa de hoje, também aponta as categorias de materialistas e de incrédulos. Então vamos lá. Agora nós temos aqui a leitura do texto inicial, o livro Fonte Viva, o tema, então, né, o nome é O Testemunho, tá? É um texto ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vou ampliar para que vocês possam acompanhar comigo a leitura desse texto. Iniciando, então, Testemunho, lição 171 do livro Fonte Viva. Pois, para isto é que fostes chamados, porque também o Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo para que lhe sigais as pegadas. Está em Pedro, primeira epístola de Pedro, em 2:21. Muitos se queixam da luta moral em que se sentem envolvidos depois da aceitação do Evangelho. Em caminhos diferentes, sentem-se modificados, não mais mergulham nas correntes escuras da vaidade, não mais se comprazem no orgulho, não mais se compadecem com o egoísmo, não mais rendem culto à discórdia, e por isso, de alma desenfaixada por perderem velhos envoltórios da ilusão, reconhecem que a sensibilidade se lhes aguça, agravando-lhes as aflições na romagem do mundo. Sentem-se expostos a doloroso processo de burilamento e admitem padecer, mais do que outros, angustiosas provas. Mas, na sublimação espiritual de que oferecem testemunho, outros filhos da terra tomam contato com a Boa Nova, descobrindo as excelsitudes da vida cristã, estendendo-lhe a luz divina. Se nos encontrarmos, pois, em extremos desajustes na vida íntima, a face dos problemas suscitados pela fé, saibamos superar corajosamente os conflitos da senda, optando sempre pelo sacrifício de nós mesmos em favor do bem geral, de vez que não fomos trazidos à comunhão com Jesus, simplesmente para o ato de crer, mas para contribuir na extensão do reino de Deus, ao preço de nossa própria renovação. Ninguém recue diante do sofrimento. Aprendamos a usá-lo na edificação da vida mais eficiente, em frutos de paz e luz, serviço e fraternidade, bom ânimo e alegria. Por quê? Segundo o Evangelho, a isso fomos chamados, com o exemplo do Divino Mestre, que renunciou em nosso benefício, deixando-nos o padrão de altura espiritual que nos compete atingir. Um texto do Espírito Emmanuel. Então, agora, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos, limparmos as nossas mentes, agradecermos a oportunidade de estarmos aqui juntos em mais um estudo e assim pedimos aos nossos guias e mentores toda a proteção, toda a inspiração necessária, não só para mim, para poder expor o assunto da conversa de hoje, como também para todos que estão assistindo, para que possam ter inspirações em suas mentes para conseguir acompanhar, entender, refletir. Assim sendo, pedimos a permissão para iniciar a nossa conversa de hoje. Que assim seja, Pai querido, graças a Deus.
Bom, então vamos lá, pessoal. Vamos conversar hoje sobre o método. O melhor método do ensino espírita é o que se dirige à razão e não aos olhos. Acredita-se geralmente que para convencer é suficiente apresentar os fatos. Esse parece realmente o procedimento mais lógico. E, no entanto, a experiência mostra que nem sempre é o melhor, porque frequentemente encontramos pessoas que, mesmo diante dos fatos mais evidentes, não se convencem de maneira alguma. No Espiritismo, a questão dos espíritos está em segundo lugar, não constituindo o seu ponto de partida, sendo os espíritos simplesmente as almas dos homens. O verdadeiro ponto de partida, então, é o quê? É a existência da alma. Como pode, dessa forma, o materialista admitir a existência de seres que vivem fora do mundo material, quando ele mesmo, materialista, ele considera apenas material? Como pode crer o materialista na existência de espíritos ao seu redor, gente? Como pode? Se não admite seu próprio espírito, em vão se amontoarão a seus olhos as provas mais palpáveis. Ele contestará todas elas. Por quê? Não admite o princípio espiritual. Então, todo ensino metódico deve participar do conhecido para o desconhecido. O materialista não conhece o princípio espiritual, né? Então, para o materialista, conhecido é a matéria, parte, pois, da matéria e trata de demonstrar ao materialista, antes de tudo, que há nele próprio alguma coisa que escapa às leis materiais, às leis da matéria. Numa palavra, antes de torná-lo uma pessoa, né, ou antes de torná-lo um espírita, procurar fazer o espiritualista, que, aliás, é a concepção de que há algo além da matéria, e todas as religiões, sabemos nós, são espiritualistas. Bom, falar-lhe de espíritos antes que ele esteja convencido de ter uma alma é começar pelo fim, pois ele não pode admitir a conclusão se não aceita as premissas. Antes, pois, de tentar convencer o incrédulo, mesmo por meio dos fatos, convém assegurar-se de sua opinião sobre a alma, ou seja, se ele crê na sua existência, na existência da alma, na sobrevivência do corpo espiritual, né? Na sua individualidade após a morte. Se a resposta for negativa, será sempre que perdido, né? Vai ter como falar para o materialista ou para algum tipo de incrédulo sobre os espíritos, não é, gente? Bom, e dessa forma agora, como nós começamos estudar, né? Como nós começamos aí, então, a aprender sobre o início do estudo espírita, né? O objeto de estudo é o espiritismo. O objetivo é atingir a convicção que separa os crentes no espiritismo dos céticos no espiritismo, os incrédulos, é o estudo e o método desse estudo. O ensino do espiritismo deve começar pela teoria. Teoria primeiro, prática depois. Até acompanhando aí, vocês estão, né, na imagem. Então, Kardec diz: falamos, portanto, por experiência. Olha o que ele diz. E por isso, afirmamos que o melhor método de ensino espírita é o que se dirige à razão e não aos olhos. O ensino do espiritismo deve começar pela teoria, porque os princípios teóricos, gente, fornecem a base necessária para uma compreensão segura e consistente da prática. Kardec aponta que as pessoas que só têm conhecimento superficial do espiritismo são naturalmente inclinadas a formular certas questões cuja solução poderiam ser sanadas com extrema facilidade através do estudo da teoria, se elas assim o fizessem, tá? Então, dentre as obras básicas que compõem a codificação dos espíritos, do espiritismo, né,
O Livro dos Espíritos deve ser o primeiro livro a ser estudado. A construção do conhecimento em qualquer campo é de responsabilidade, é claro, né, individual. Nesse sentido, a pesquisa, a leitura, o estudo e o debruçar-se com afinco sobre o objeto a ser conhecido são questões, são posturas imprescindíveis, não é, gente? E com relação a, vamos ver aqui agora, a reunião espírita, né? A reunião mediúnica. A reunião mediúnica é para iniciantes da doutrina, já que estamos falando aí de estudo, né? Então, só admitir em nossas sessões experimentais pessoas suficientemente preparadas para compreender o que se passa, pois sabemos que outras poderiam, né, perderiam, perdão, o seu tempo, né, ou nos fariam perder o nosso tempo. Ou seja, reunião mediúnica não deve ser para iniciantes. E vamos falar agora então mais um pouquinho sobre os incrédulos, né, e os crentes no Espiritismo. Allan Kardec, no tema da nossa conversa de hoje, né, no Livro dos Médicos, já até adiantei alguma coisa, ele aponta, gente, os que aceitam o Espiritismo e os que rejeitam. Dessa forma, ele os reuniu em categorias. Daí temos, dentre aqueles que rejeitam o Espiritismo, os incrédulos, né? Ou seja, temos os materialistas por sistema, materialismo por indiferença, incrédulos de má vontade, de má fé, desinteresseiros, incrédulos por decepção, temos os vacilantes. E o lado oposto temos os crentes, né, ou seja, os adeptos do espiritismo. Nós temos os espíritas sem saber, os espíritos experimentadores, os espíritos imperfeitos, espíritas cristãos e espíritas exaltados. Tá? Então aí, os nomes que ele deu, nós vamos falar um pouquinho mais sobre alguns deles já já. Então, com relação às categorias de crentes, de adeptos do espiritismo, temos inicialmente, por exemplo, os espíritas sem saber. E temos os espíritas imperfeitos, verdadeiros espíritos, espíritos, não, os espíritos exaltados, né? Os espíritos exaltados, eles aceitam muito facilmente, sem controle, aquilo que a reflexão do exame demonstrariam, muitas vezes, ser absurdo ou impossível. São movidos pelo entusiasmo. Isso não acontece só com o espiritismo, tem outras religiões, tem muita gente aí daí que saiu na história uma série de adoradores aí de deuses, tal, tudo mais, e hoje em dia uma série de exageros, né, que, bom, por aí vai. Não é só com o espiritismo, mas o espiritismo Kardec falou sobre. Bom, e quais seriam então as duas classes principais, das principais classes de materialistas? Nós até falamos ali, né? As duas classes principais de materialistas, nós temos o materialista por sistema e a dos materialistas por indiferença. Basicamente, os materialistas por sistema negam a existência de uma inteligência superior, negam a existência de Deus, gente. Já os materialistas por indiferença não aceitam a fé cega. Então, quanto aos materialistas por sistema, não há dúvida, mas sim a negação absoluta. Segundo a sua maneira de raciocinar, da forma. Aos seus olhos, um homem, gente, não passa de uma máquina de carne enquanto está vivo, mas que se desarranja, né, se desmancha, apodrece depois da morte. E o que sobra lá é o esqueleto, para os materialistas por sistema. E ainda no caso do materialismo por sistema, não se deve falar em revelação, né, nem muito menos anjos, paraíso, né, pois eles não compreenderiam, não aceitam isso. Mas é bom colocar para eles no seu próprio terreno e provar primeiro que as leis da filosofia, elas não podem explicar tudo, né, gente? Para quem não sabe, a filosofia é a mãe da ciência. O resto, vem depois. A categoria dos materialistas por indiferença, outra agora, mais brandas em relação aos materialistas por sistema, por assim dizer, né, é muito mais numerosa. Podemos dizer que são materialistas por falta de coisa melhor do que acreditar, na visão dele, já que o materialismo real é um sentimento antinatural.
Não são deliberadamente e o que mais desejam é crer. É o materialista por indiferença, pois a incerteza atormenta eles. Então, sentem uma vaga aspiração do futuro, mas esse futuro foi lhes apresentado da maneira que sua razão não consegue conceber, não consegue aceitar, não consegue acreditar. Nasce aí uma dúvida, e como consequência da dúvida, a incredulidade. Para eles, pois, né, essa incredulidade não se apoia num sistema, né, como no caso do materialismo do sistema. Então, logo seja apresentado para eles alguma coisa de racional, eles a aceitarão com ardor. Esses, né, podem nos compreender. Por quê? São mais próximos de nós do que a gente pode supor, materialismo por indiferença. E no materialismo por indiferença, não se trata então de uma incredulidade pré-concebida. É claro, né, que muitas das vezes a gente vê hoje aí, tem uma série de gente que influenciam, principalmente os jovens aí, que às vezes não tem muito conhecimento, mas acham que a idade da juventude conhecem tudo, sabem tudo melhor que todo mundo, já sabem fazer tudo, por aí vai. Claro que com relação à tecnologia, não banho aí no pessoal, né, mais velho. Bom, então nesse caso, a crença, né, do materialismo por indiferença não foi totalmente anulada e permanece germe latente, asfixiado por, assim dizer, ervas daninhas. E aí precisa de uma centelha para reanimar. É o cego a que se restitui a vista, a visão, que se alegra de rever a luz. É o náufrago a que se atira uma tábua de salvação. Aqueles que são os materialistas por sistema, né? Às vezes, sem querer, falam: Deus me ajude. Ué, como? Você não sabe nem se acredita em Deus, né? Mas quando o bicho pega, o negócio muda, né? Bom, então agora, continuando aí, né? Vamos falar depois dos materialistas, de mais incrédulos. Vamos falar agora assim: será útil procurar convencer, aqui uma reflexão, o incrédulo obstinado, aquele que não se convence nem pelo raciocínio, nem pelos fatos, deve ainda sofrer a prova da incredulidade. Os incrédulos de má vontade, né, que Kardec nomeia eles assim, são os que se recusam a crer para não mudar seu estilo de vida. É quase um comodismo. Às vezes ele crê em alguma religião, esse tipo de incrédulo. Embora espiritualistas, esses incrédulos, olha só, pelo menos, se são espiritualistas, acreditam em alguma religião, pois acreditam em Deus, céu, inferno, anjo, demônio. Então, acreditam em algo além do corpo físico. Por isso que todo mundo que abraça uma religião, é muito legal falar que descansa em paz como? Se tem céu, inferno, anjo, demônio. Bom, é uma reflexão, tá? Então, embora espiritualistas, né, pelo menos no nome, não são refratários, por exemplo, ao espiritismo, né? Menos ainda ao espiritualismo. Esses incrédulos não querem crer porque isso lhes perturbaria o gozo dos prazeres materiais. Como eu digo, temem encontrar a condenação de sua ambição, do seu egoísmo e das vaidades humanas com que se deliciam. Fecham os olhos para não ver, né, e tapam os ouvidos para não né, ouvir, né? Para ver e ouvidos para não ouvir. E assim também temos os incrédulos interesseiros, que reconhecem a verdade espírita, mas a condenam. A categoria desses incrédulos interesseiros ou de má fé, né, também, muito bem eles sabem, né, o que há de certo no espiritismo, mas o condenam ostensivamente por motivos de interesse pessoal. Nada temos a dizer deles, nem a falar, a fazer com eles. Se o materialista, né, por sistema é radical, ele se engana, tem ao menos a desculpa da boa-fé, né? Nós podemos corrigi-lo preservando-lhe o seu erro. Neste último, né, dos incrédulos que eu falei agora, há uma determinação contra só se eles, né, se apegou aos seus argumentos. O tempo se encarregará de abrir os olhos e mostrar a eles, talvez a sua própria custa, né? Sofrimento, onde estavam seus verdadeiros interesses, que vão ser
Imagina, tem muita gente aí que acha que tudo que faz está escondido, mas o espírita sabe que tem uma multidão de gente vendo o que a gente faz, então nada passa escondido. Bom, e dessa forma, não podendo abrir assim a expansão da verdade, eles serão arrastados pela correnteza, juntamente com os interesses que pensavam salvaguardar, né? Simplesmente negando. Bom, mais categorias de incrédulos agora. Vamos conversar mais um pouquinho, né? Os incrédulos, lembrando que os incrédulos até aceitam em outras religiões, tá? Mas estão naquela condição de, muitas das vezes, não refletirem, não estudarem e só escutarem o que os outros falam, tirarem suas próprias conclusões e por aí vai. Bom, além dessas categorias de opositores, né, do espiritismo, né, além do espiritismo, opositores da existência de Deus, há uma infinidade de variações, entre as quais podemos ter aí, dentre eles, Kardec apontou incrédulos por covardia, pois que terão coragem quando verificarem que os outros foram prejudicados. Aí sim. Já outro tipo de incrédulo, os incrédulos por escrúpulo religioso. E o ensino esclarecido fará ver que o Espiritismo se apoia nos próprios fundamentos da religião que ele acredita, né? Mas ele não estudou. Como é que ele sabe? Ele não conhece nem a dele. Como falei aqui inicialmente, não procura se aprofundar, né? E aí sim, o Espiritismo apoia nos próprios fundamentos da religião e respeita todas as crenças, tendo como um de seus efeitos despertar os sentimentos religiosos dos descrentes, fortalecendo os vacilantes, inclusive. Os incrédulos por orgulho, por espírito de contradição, por negligência, por leviandade, por vários outros fatores. Então, não podemos esquecer mais uma categoria, a dos incrédulos por decepção. Aquele que acreditava em Deus, mas Deus não fez aquilo por ele, aquele que foi lá, né, pagou uma promessa em outras religiões, mas não teve aquilo cumprido, acha que Deus não existe, tal, tudo mais. Assim como negam várias religiões, assim como o próprio Espiritismo tem lá dentro da religião. Essa classe, né, dos incrédulos por decepção, gente, abrange os que passaram por uma confiança exagerada e aí não tiveram lá, né, os seus anseios satisfeitos. E aí, o que aconteceu? Gerou neles a incredulidade por terem sofrido a desilusão. Assim, desencorajados, abandonaram tudo que e a tudo rejeitaram, né? Ah, não, eu vou ser curado numa cirurgia espiritual, aí não foi e tal. Tem tanta coisa aí, a cura verdadeira, ela está além da matéria, ela está nos nossos comportamentos, nos nossos sentimentos, nós temos que rever, né? Bom, então, eles são como aqueles que negam a boa fé por ter sido enganado. São ainda a consequência de um estudo incompleto do Espiritismo e da falta de experiência. E quando negam outra religião, né, se entristece, se decepciona, é porque não estudaram lá, né, tudo da outra religião, os textos bíblicos e por aí vai. É, e muitos, aliás, né, de forma completamente equivocada, misturam o espiritismo com toda e qualquer religião que trata de fenômenos mediúnicos. Não, isso é um erro, cara. Aos que, por exemplo, só veem o espiritismo como nova forma de adivinhação e pensam que os espíritos existem para dar número de loteria, orientação sobre conquistas amorosas, sobre sexo, eh, sobre assuntos fúteis e egoístas. Inclusive, foi por isso que Moisés, no passado, condenou, né? Na verdade, não condenou a comunicação, ele condenou esse tipo, com essa finalidade, né? E ainda hoje isso não é muito legal, porque vai atrair o quê, gente? Vai atrair. É um prato cheio para charlatões, para aproveitadores, tanto do mundo material quanto do mundo espiritual. Espíritos levianos e brincalhões não perdem a oportunidade de se divertirem. Com certeza, né? É uma classe muito numerosa e mais numerosa de todas, mas que não poderia figurar entre os opositores. Temos mais uma, olha só quem é essa mais numerosa ainda, os vacilantes. Esses incrédulos vacilantes são geralmente espiritualistas, ou seja, não são espíritas, né? Eles misturam tudo, né? Por princípio. Na sua maioria, tem uma vaga intuição das ideias espíritas e desejam
alguma coisa que não podem definir. Agora, já que falamos tanto nos incrédulos do espiritismo, vamos falar, né, no pessoal que acredita no espiritismo, tá? Vamos falar aqui dos adeptos, dos crentes no espiritismo. Vamos lançar mão, né, sobre as diversas categorias apontadas por Kardec, tá? De crentes no espiritismo. Dentre os que acreditam no espiritismo, Allan Kardec também dividiu em categorias. Já falei antes, né? Os espíritas têm o saber, têm o sentimento inato de seus princípios, mesmo sem nunca ter conhecido a codificação espírita. Aliás, isso acontece assim, não só com o espiritismo, eu gosto tanto dessa religião, né? Eu gosto tanto dessa pessoa, eu gosto tanto de fazer esse tipo de atividade, né? Também acontece com aquele que se aproxima para o espiritismo dessa forma. Bom, o que mais temos também? Os espíritas, sem o saber, têm esse sentimento inato, né? Os espíritas experimentadores só creem nas manifestações, vendo o espiritismo, como já falei antes, apenas como uma ciência de observação. Consideram assim o espiritismo como uma simples ciência de observação apresentando uma série de fatos mais ou menos curiosos. Tem tanta gente que se aproxima erradamente do espiritismo somente para o quê? Devido aos fenômenos. E tem tanta gente que critica o espiritismo achando que o espiritismo só são os fenômenos, só fala disso, tá? Por aí vai. Todo mundo está enganado, é ignorante no assunto, não sabe o que está falando, não deveria criticar, nem por aí vai. A gente só pode falar do que sabe, né? Então, espíritas imperfeitos, olha essa outra categoria que Kardec citou, não se interessam apenas pelos fatos, conhecem, compreendem e admitem a moral, o aspecto filosófico do espiritismo, seus ensinamentos espíritas, mas não praticam. Isso também tem toda religião, aliás, a maioria de nós tem sempre um errozinho, nós não conseguimos atingir, né, ou praticar as propostas de melhorarmos interiormente que são oferecidas pelas mais diversas religiões, inclusive pelo Espiritismo. Então, né, a gente fala o famoso hipócrita, qual é o nível de nossa hipocrisia? Bom, eles não existem apenas no Espiritismo, então, né, só afirmando, todas as religiões os têm. Não modificam em nada seus sentimentos, seus hábitos, né, mas falam de Deus e por aí vai. O avarento continua insensível, o orgulhoso cheio de amor próprio, né? O invejoso, o ciumento, sempre agressivo. Ninguém pensa nos ensinamentos de Jesus, né, que fala para a gente poder resolver essas questões dentro de nós. É por isso, inclusive, gente, que Jesus alertou. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Olha só, os espíritas cristãos, outra categoria. Essa é legal, ó. Estudam e praticam a proposta da doutrina espírita, que nada mais é do que a moral do Cristo. Assim, se esforçam para elevar seu espírito, elevar a sua moral, elevar seus sentimentos, a sua conduta, né? Praticam e aceitam todas as suas consequências, convictos de que a existência terrena é uma breve prova passageira. Aproveitam esses breves instantes para o quê? Para progredir, como Jesus orientou. A outra categoria, os espíritas exaltados, desenvolvem a confiança cega nas comunicações espíritas. Isso já não é legal. Essa categoria é mais nociva do que útil à causa do espiritismo. Eles são enganados facilmente por falsos médios, por aproveitadores, já falei antes, por espíritos mistificadores e demais pessoas que procuram explorar, né, dominar, manipular, né, a- as pessoas. Assim como em outras religiões, também nós temos aí muitos aproveitadores, né, que ignoram, que enganam, que manipulam muitos fiéis. Bom, então eles são facilmente enganados porque aceitam facilmente, sem controle, sem refletir, né, sem o exame e por aí vai. Esse perfil de adepto existe, como eu falei, em todas as religiões. Bom, só reconhecem como boa a sua razão, também tem isso, a sua verdade, e pouco se importam em estudar, refletir, ler, se informar, conhecer a fundo aquilo de que falam, aquilo de que pregam em palavras, não com atos, né? Fé sem obras é morta, né, gente?
Bom, então agora chegamos aqui à nossa parte já final, né, da conclusão. Vamos aqui falar o seguinte: o espiritismo se relaciona com todos os problemas da humanidade. Seu campo é imenso e devemos encará-lo, sobretudo quanto às suas consequências. A crença nos espíritos constitui, gente, sem dúvida, a sua base, mas não basta para fazer um espírita, né, esclarecido. Como a crença em Deus não basta para fazer um teólogo somente, né? Quando decoram o texto bíblico ou então as obras básicas do Espiritismo, mas não se importam, pelo menos, em tentar refletir, compreender, praticar os ensinamentos de Jesus. Muita gente aí que tudo decorado, né? Lá dos textos bíblicos, bum, bota lá e vem naquela coisa que já falaram para ele, é só aquilo, não tem nenhuma outra interpretação. Ou então o próprio adepto do espiritismo, que decora a questão tal do livro dos espíritos, pá, tudo mais, nossa, que coisa bacana, né? Pois é, tem que ter a modificação, tem que a tentativa de melhorar e de praticar. Lembrando de novo, fé sem obras é morte. Kardec afirma que o melhor método então de ensino espírita é o que se dirige à razão, gente. O que em uma referência muito clara que o conhecimento doutrinário ele não depende, gente, das manifestações mediúnicas, dos fenômenos mediúnicos. Ou seja, quem refletir a respeito do aspecto filosófico compreenderá claramente que o que, gente? Que se pode fazer a abstração das manifestações físicas. É por isso que Kardec enumerou, dentre as diversas categorias dos crentes no Espiritismo, né, os verdadeiros espíritas ou espíritas cristãos. Nós falamos aqui. Assim, o Espiritismo, a questão dos espíritos está em segundo plano, não constituindo seu ponto de partida. Infelizmente, ainda hoje, muitos só estão interessados nos fenômenos, né? Essa afirmação é um alerta, tá, gente? Fiquemos atentos para esse erro, ou de colocar a questão dos espíritos, dos fenômenos em primeiro lugar. É uma postura errada, tomada, né, por muitas pessoas. Infelizmente, adeptos de outras filosofias religiosas nem costumam cometer esse erro e atacam o espiritismo, criticando ele, mas, bom, há quem aponte de forma equivocada que existem vários tipos de espiritismo, e um deles é o kardecismo ou de mesa branca, gente. Olha, só há um espiritismo. A própria palavra espiritismo foi trazida pela primeira vez aos homens com a primeira edição de O Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1957. Todas as demais religiões, inclusive as cristãs, são espiritualistas, pois creem em Deus e defendem algo além da morte, sobretudo a existência, né, de anjos, demônios, céu, inferno, em alguns casos purgatório. Sendo assim, ou descansa em paz, que eu já falei antes, estou repetindo. Não existe nenhuma religião. Os curiosos são atraídos para a doutrina espírita devido aos fenômenos e nisso relegam os ensinos de Jesus, não é todo mundo não, tá, gente? Graças a Deus. Bom, relegam a filosofia do amor tão estudada e refletida né, em segundo plano. O Espiritismo abraça, em primeiro lugar, os ensinamentos de Jesus, a moral cristã, como Jesus demonstrou. O homem, muitas vezes, é vitimado pela vaidade intelectual, ergue a si mesmo um pedestal da enganosa autossuficiência, chegando ao ponto, por vezes, gente, de que até de desacreditar em Deus. Distrai-se, né, pelo canto da sereia das ilusões, sobretudo as atreladas às sensações físicas. Escolhe se manter, induzido por falsos conceitos, quase todos proibidos de serem questionados, milenarmente arraigados no seio das civilizações, como nós vemos aí, né? O resultado dessa postura é que se torna joguete das próprias paixões e manipulações das mais diversas origens e fontes. Esse estudo aqui, gente, que estamos tendo essa conversa, é um alerta para todos nós, mas principalmente para os modernos fariseus, para os modernos Nicodemos e os modernos Tomés, doutores
Ciosos que acreditam que são detentores da verdade, encastelados em tolas vaidades, fechando as próprias mentes para as evoluções e novidades em várias áreas, e para outros, entendimento de como enxergar Deus. Estes se esforçam para se manterem com as mesmas concepções retrógradas, tá? Conduta, inclusive, de pessoas que levaram Jesus à cruz. A lei da impermanência e a lei do progresso são inevitáveis fatalidades. Nada permanece estático e inalterado no universo. Nós vemos aí na natureza. Cada filosofia, ciência e religião apresenta apenas uma pequena parte de um enorme quebra-cabeça. Toda Tolo é aquele, então, gente, que critica sem conhecer, que nega sem entender e que acha que perto de si ele é o único inteligente e detentor de todo conhecimento e verdade. Bom, dessa forma chegamos aqui, né, ao fim da nossa conversa de hoje. Então vamos fazer a nossa prece, fechar os nossos olhos, vamos aqui encerrar, né, limpar os nossos pensamentos, agradecer a oportunidade e, como sempre, pedir à espiritualidade amiga que nos ampare, nos proteja sempre e, mais ainda, que nos inspire, né, a refletir muito sobre o que conversamos hoje. Vamos buscar a prática, vamos buscar a obra, vamos buscar abrir os olhos, vamos buscar refletir. Assim sendo, pedimos a permissão à espiritualidade amiga para encerrar a nossa conversa de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, muito obrigado. Obrigado pelo carinho da atenção de vocês. Curtam este vídeo, curtam e compartilhem os demais vídeos do canal. Até o próximo estudo e todos tenhamos um excelente mês de Kardec, agora em outubro de 2024. Tchau, pessoal.